Olá, começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Na tarde desta segunda-feira, dia 1º de dezembro, o Ministério da Saúde divulgou dados epidemiológicos que colocam Porto Alegre como a cidade brasileira com o maior número de pessoas contaminadas pelo vírus HIV. No Dia Mundial de Combate à AIDS, o Jornal da Câmara vai em busca de respostas, como o porquê destes altos índices e o que ainda precisa ser feito para conter o avanço da doença. Na avaliação deste médico, as pessoas parecem ter esquecido que a AIDS é uma doença grave e ainda não tem cura. O resultado? Comportamento de risco e a disseminação do vírus. Parece que com a facilidade do tratamento, ou seja, depois que começou o famoso coquetel, como ficou mais fácil de controlar a infecção e a doença, as pessoas deixaram de ter medo de adquirir o HIV. E por causa disso, ela se expõe muito mais a situações de risco, que não haveria necessidade. Dados do Ministério da Saúde revelam uma situação preocupante para os gaúchos. O Rio Grande do Sul se mantém como estado com maior incidência de casos da doença. E dentre as cidades brasileiras, Porto Alegre está no topo da lista. Se a gente for pensar, há pouco tempo atrás, havia campanhas para as pessoas da terceira idade se protegerem. E a gente vê agora, na nossa cidade, pessoas jovens também sendo expostas e sendo contaminadas. Então não tem a população é a população sexualmente ativa. E tanto faz ser homem ou mulher. Atualmente, na nossa cidade, o risco é praticamente o mesmo. Já para o coordenador técnico da área de DST e AIDS da Secretaria Municipal da Saúde, a situação de Porto Alegre é determinada por uma combinação de fatores. Nós temos um grande contingente de populações vulneráveis envolvidas na questão da epidemia da AIDS, quer seja usuários de drogas, quer seja mulheres, porque não tem muito poder na relação com seus maridos ou com seus parceiros e seus companheiros, no sentido de negociar camisinha, questões relacionadas a sexo, de homens que fazem sexo com outros homens, questões relacionadas a diagnóstico tardio. Além da distribuição de preservativos e campanhas de conscientização nas escolas, a Secretaria tem investido na realização de testes rápidos. O procedimento está disponível nos postos de saúde. Nós temos ainda uma população que ainda precisa ser incentivada a fazer o teste rápido, saber da sua condição e, ao saber da sua condição, barrar a transmissão do HIV para o seu parceiro. Quer dizer, quanto mais nós estimularmos o diagnóstico, mais nós estamos quebrando a cadeia de transmissão. O Dia Mundial de Combate contra a AIDS segue como pauta aqui do Jornal da Câmara de hoje. Para isso, nós recebemos aqui no estúdio a presidente do Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS, Carla Almeida. Carla, obrigado pela tua presença aqui no jornal de hoje. Carla, são 25 anos de atuação do GAPA, atendendo voluntariamente as pessoas que contraíram a doença, né? No início do combate à AIDS, existia um rótulo de que ela era uma doença de prostitutas, gays e usuários de drogas, era o chamado grupo de risco. Trabalhando na ponta como trabalhos, enxergando essas pessoas, existe mesmo esse estereótipo ou não? A doença atinge a todos, todos estão vulneráveis à doença? É importante a gente pensar que no início da epidemia se buscou um conceito, que era um conceito epidemiológico, né, que é o conceito de grupos de risco, e se trouxe, né, para essa esfera político-social da epidemia de AIDS e se associou à doença a alguns grupos, né, mais vulneráveis. Mais vulneráveis e por coincidência, marginalizados e excluídos historicamente, né. Mas o vírus HIV, ele nos mostrou no decorrer dos anos que ele é extremamente democrático, preconceituoso somos nós, né. O que a gente percebe hoje é que a população em geral é vulnerável à epidemia de AIDS. Qualquer pessoa que tem em suas práticas o sexo não seguro ou que tenha práticas de risco no seu cotidiano, ele está sujeito a uma infecção de HIV, né? Hoje a gente sabe que existem algumas populações que sim são mais vulneráveis, muito mais pelas questões de estigma e discriminação, né? Mas não há como se negar que a epidemia cresce muito entre mulheres e entre heterossexuais. A gente tem que considerar esses fatores quando a gente pensa em epidemia de AIDS. O quanto esse conceito equivocado fez com que a AIDS saísse do cotidiano das pessoas e que passasse a ser doença do outro, né? Hoje, com 30 anos de epidemia, a AIDS ainda é vista como a doença do outro. Né? São os outros que têm. Quando a gente fala de AIDS, a gente fala dos outros, a gente não fala da gente. Nós não somos vulneráveis para a epidemia de AIDS, são os outros que são. Né? Então ela continua sendo a epidemia do outro. E esse preconceito que existe, ele, na tua opinião, ele é
por falta de informação, por medo? Qual é o motivo desse preconceito principal? Assim? Na verdade, o preconceito ele é multifatorial, né? O preconceito ele não tem uma única causa, né? Nós vivemos numa sociedade que é extremamente racista, homofóbica, sexista, né? E o preconceito se dá por todas essas questões. Então, trazer também para uma esfera de saúde pública a discussão do exercício da sexualidade é muito difícil, né? Porque daí tu vai ter que trabalhar questões que são tabus na nossa sociedade. Não só a questão do exercício sexual, mas as questões de gênero, as questões de violência que estão presentes. Então, é muito difícil, no dia a dia, a gente conseguir trabalhar isso. Discutir sexo ainda é uma dificuldade. Discutir o exercício da sexualidade no contexto escolar ainda é um tabu. A gente teve algumas campanhas barradas pelo governo federal porque se discutia as questões de exercício de sexualidade e eram campanhas que faziam enfrentamento à homofobia. Então, a gente ainda vive numa sociedade que é extremamente moralista, né? Tem muita dificuldade de falar sobre o exercício da sexualidade e isso se reflete de forma direta na epidemia de AIDS, né? Na dificuldade em enfrentar e impactar de fato a epidemia. Sim. O Brasil chegou a ter, durante muitos anos, o melhor programa de combate contra a AIDS, né? Reconhecido internacionalmente. Quando que isso mudou e por que hoje a gente vive essa situação de epidemia aqui em Porto Alegre, por exemplo, que o Ministério divulgou hoje esses dados alarmantes aqui do sul do Brasil? Esses dados alarmantes aqui no sul, eles não são uma novidade, né? Eles vêm se repetindo já há alguns anos, né? Porto Alegre é a capital com maior incidência de AIDS do Brasil, o Rio Grande do Sul continua na ponta dos estados. E, além disso, a gente tem entre as 20 com maior incidência do Brasil, a gente tem diversas cidades da região metropolitana, né? Esse quadro, ele vem se mantendo estável já há alguns anos, né? Ele não é uma grande novidade. O que a gente consegue perceber, e daí do lugar da onde a gente fala, que é o lugar de ativista em saúde, é que nos últimos anos a gente tem um retrocesso muito grande nas políticas públicas de enfrentamento à epidemia de AIDS, né? Em 2000, quando o Brasil foi reconhecido como o melhor programa de AIDS do mundo, nós tínhamos uma resposta brasileira que ela aliava diversas questões. E uma das principais era que ela conciliava o discurso biomédico com a garantia dos direitos humanos. Então, a pauta dos direitos humanos era um diferencial da resposta brasileira, né? Hoje, a gente não tem mais isso, né? Nesse século, a resposta brasileira sofreu um retrocesso muito grande e a pauta de direitos humanos foi abandonada. Então, as questões relacionadas a estigma e preconceito deixaram de estar na pauta da gestão pública. É como se a gente deixasse de considerar as questões que são transversais à epidemia de AIDS. Nós sempre tratamos a epidemia de AIDS muito mais do que uma epidemia biomédica, mas sim como uma epidemia político-social, por todas as questões transversais, né? E por a gente sempre trazer à discussão as questões dos determinantes e dos condicionantes em saúde, que são muito importantes. Hoje, a política pública da gestão federal e que norteia as políticas do Estado e do município, ela é extremamente biomédica, ela é testar e tratar. Então, banaliza toda a questão da epidemia de AIDS. Eu faço um teste, eu descubro que eu sou soro positivo para HIV, eu começo o tratamento no dia seguinte, tudo é lindo e maravilhoso. Como se o impacto de um exame positivo de HIV ainda não impactasse muito forte na vida das pessoas, como se não houvesse discriminação, e a discriminação está presente sob todas as formas e em todos os contextos, dentro dos ciclos de sociabilidade, no espaço de trabalho. Então, não considerar essas questões e não considerar o quanto alguns processos históricos de exclusão vulnerabilizam essas populações, é não construir uma resposta que seja efetiva, né? Pensar que só a saúde vai dar conta da AIDS é brincar de pensar em resposta brasileira, né? A gente precisa de uma resposta que seja transversal e envolva diversos atores. Sim. Hoje em dia, na rede básica, é possível fazer o teste rápido da AIDS. É possível também, depois de uma suposta exposição ao vírus, se tomar um coquetel para não se infectar. Existem soluções biomédicas que estão ao acesso da população, mas ainda falta, na tua opinião, também informação para as pessoas saberem de que existem esses acessos? Acho que sim. Acho que a AIDS perdeu uma visibilidade, né, nos últimos anos, e isso fez com que a população deixasse de perceber a epidemia no seu cotidiano. Hoje a gente tem testagem rápida em todas as unidades básicas de saúde de Porto Alegre. Isso é bom? Isso é muito bom.
garantir o acesso ao teste é muito importante, né? Mas esse acesso tem que ser feito com qualidade, né? Eu tenho que conseguir chegar no serviço, fazer esse meu teste muito bem informada, saber o que eu estou fazendo e receber esse diagnóstico com qualidade, né? Independente de qual for ele, se ele for positivo ou negativo. Então, essa é uma questão que a gente tem que pensar. De que forma esse teste está sendo disponibilizado? Existe hoje terapia que é super efetiva para o enfrentamento do HIV? Existe. Hoje as pessoas que vivem com AIDS vivem com muita qualidade de vida. Agora, é bom viver com AIDS? Não, é muito melhor viver sem AIDS. Então a gente também tem que pensar que não é possível banalizar essa epidemia que está aí. Tem tratamento? Tem, mas tem formas, mas também não é o ideal, né? O ideal é a gente poder prevenir. E daí, entre as estratégias de prevenção hoje, a gente tem algumas coisas, assim, que são do repertório biomédico que podem ser muito efetivas. Uma delas é o que tu falaste, que é o que a gente chama de profilaxia pós-exposição. Eu brinco que só o nome assusta, né? Quando eu falo, eu vou procurar uma profilaxia pós-exposição, não, isso não é pra mim. Gente, que bicho é esse, né? Que nada mais é do que o que já era disponibilizado há algum tempo atrás para trabalhadores de saúde e pessoas vítimas de violência sexual, que é tu ter acesso a um tratamento para evitar a infecção ao HIV. Então, quer dizer, eu vivi uma situação de risco, eu procuro um serviço de referência, eu vou entrar com medicação para evitar essa infecção. Há pelo menos 2 anos, essa profilaxia pós-exposição, então esse tratamento já está disponibilizado também para o caso de acidentes sexuais. Então, tive uma relação de risco, estourou a camisinha, bebi demais, esqueci de usar, enfim, estou apavorada, procura um serviço de referência, que na teoria lá tu tem que ser informado e, se for o caso, tem que ter acesso a essa terapia. Né? O ideal é que tu procure serviço de saúde nas primeiras horas, então a gente sempre orienta nas primeiras 24 horas, mas até 72 horas ainda dá para entrar. Então, assim, a falta de, também outra questão, a falta de informação e também o fato desse assunto não ser uma pauta rotineira nos meios de comunicações também pelo governo. E também a ideia de que é possível continuar vivendo com AIDS, tratando com remédios. Isso também pode ter diminuído o medo das pessoas de que podem se contaminar com a doença e também dar a ideia para a população de que o vírus estaria controlado? Eu acho que existe uma banalização da epidemia, né? E essa banalização da epidemia, ela não é só pautada, é pautada na invisibilidade política, mas é pautada também numa questão de gestão pública, né? A partir do momento que a AIDS deixa de ser prioridade e ela é tratada como uma doença crônica, porque inclusive algumas pessoas já falam a AIDS como doença crônica, ela perde relevância política, né? O que a gente percebe hoje, o quadro que a gente tem hoje, na verdade, ele é um reflexo do que aconteceu há 10, 15 anos atrás. Então, a própria falta o próprio desfinanciamento das ONGs AIDS, que sempre trabalharam com prevenção. Então, quem sempre fez prevenção nesse país foi o movimento de luta contra a AIDS, né? E isso impactou diretamente lá no final do século, para que a gente tivesse o melhor programa de AIDS do mundo. Então, a gente se falava no movimento social fazendo ação de prevenção, movimento social enquanto parceiro da gestão, né? E com o passar dos anos, esse financiamento ele foi descontinuado. Então, quer dizer, as instituições não puderam mais manter as suas ações de ponta também. Então, se quem dialogava com a população, se quem dialogava com a sociedade era o movimento social, através de ações de prevenção e de ações que impactavam nas comunidades, com o desfinanciamento as ações não acontecem mais. E, ao mesmo tempo, a gestão não institucionalizou essas ações, porque poderia ter institucionalizado e feito esse papel que também é seu, né, de fazer promoção em saúde, de fazer prevenção. Então, ficou uma lacuna muito grande. E a população cai no discurso que é o discurso biomédico. Tem tratamento, trata, e o grande impacto é quando tem alguém próximo que recebe o diagnóstico. Porque a AIDS não tem problema nenhum para as pessoas enquanto ela é do outro. Agora, quando ela está próxima, daí o que a gente vê no nosso dia a dia é que as pessoas não sabem o que fazer. E daí vem os mesmos conceitos do início da epidemia. Vou morrer, né? Quanto tempo ainda tenho de vida? Como é que vai ser agora? Né? Eu vou ter que me isolar, eu não quero mais me relacionar com ninguém. Então, as questões que antes eram presentes,
hoje continuam sendo presentes também, né? Só que de uma forma muito mais invisível. Sim. Carla, agora uma pergunta assim, mais de projeção dos próximos anos daqui para frente. A geração que nasceu nos anos 80, por exemplo, cresceu vendo pessoas famosas morrendo de AIDS e acompanhou todo o desdobramento dessa doença. A geração que nasceu agora nos anos 90, que está começando a vida sexual, tu acha que ela pode estar menos informada que a outra geração? E até onde isso é um risco para o futuro, para as próximas gerações? A gente já tem uma epidemia bem crescente entre jovens, né? E os últimos dados têm mostrado isso, né? Cada vez mais jovens se infectando. Eu não sei se tu viste, ontem saiu uma pesquisa, que é uma pesquisa que nem é focada em saúde, que é uma pesquisa sobre comportamento, a Likers, em que foi feita algumas perguntas para jovens de 13 a 18 anos sobre sexo seguro, né? E os jovens verbalizaram em inúmeras situações que eles a AIDS, não conhecem ninguém da idade deles que tem AIDS, que a AIDS não faz parte da vida deles, né? E que o uso da camisinha ou de qualquer outra estratégia é para evitar uma possível gravidez e não para evitar uma infecção de HIV ou de outra DST, né? Então, o que a gente vê aí é um cenário preocupante, né? Porque se a gente não consegue estabelecer uma política pública que dialogue com esse jovem de uma forma efetiva, seja no contexto escolar, seja no contexto doméstico, de que forma a gente vai conseguir discutir com ele essas questões, né? Nós somos de uma geração que tínhamos, eu brinco muito que os meus ídolos morreram de AIDS, né? E hoje, aonde as pessoas vêm falar de AIDS? Né? Aonde esses jovens vêm falar de AIDS? Então, é necessário, sim, que a gente esteja cada vez mais inserido, principalmente nos espaços de educação, né? Eu acho que essa resposta para o enfrentamento da epidemia, ela passa, com certeza, por um maior diálogo com as secretarias de educação e com a inserção dessa questão dentro das salas de aula. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar como a gente faz isso nesse momento que a gente está vivendo um grande retrocesso também nas questões de laicidade de Estado e de se discutir as questões com menos moralismo, né? Visto a bancada evangélica cresce, a olhos vistos, e tem barrado inúmeras discussões que têm que ser postas aí e que têm uma influência direta nas políticas públicas de saúde de enfrentamento à epidemia de AIDS. Então, se a gente pensar na própria questão da campanha anti-homofobia que foi barrada pelo governo, pelas bancadas evangélicas através do governo federal e que está parada hoje, né? A campanha de carnaval que foi vetada, né? Então, as campanhas que tentam trabalhar isso, e principalmente tentam trabalhar isso com o jovem no contexto escolar, têm sido vetadas. De que forma a gente estabelece, de que forma a gente consegue seguir nisso, né? Então, é preciso e é urgente que a gente crie canais de diálogos com a nossa juventude. E com a nossa juventude com toda a sua diversidade. Então, é na periferia, é na escola particular, a gente tem que estabelecer políticas que atinjam esses jovens. Certo, então, Carla, para a gente encerrar a entrevista, só para a gente comentar a respeito da situação lá do GAPA hoje, como é que vocês estão precisando de algum tipo de ajuda, para deixar o contato da instituição. A gente brinca que a casa está caindo, mas a gente continua em pé, né? E essa expressão, ela é concreta e é metafórica, porque a casa está caindo mesmo, né? A gente brinca que é cada um segurando uma parede, né? E assim como as políticas públicas de saúde também estão passando por um momento de fragilidade muito grande. Então, como a resposta brasileira tem ruído, a Casa do GAPA, eu acho que ela acaba concretizando muito bem isso, né? A gente passa por inúmeras dificuldades, eu brinco que isso nem é tão relevante, sabe? Porque a gente já está tão acostumada a passar por dificuldade financeira, mas eu acho que a grande colaboração que a sociedade pode dar é de visibilizar a epidemia de AIDS. É de sair para a rua, é de pensar que tem uma resposta que é muito efetiva para a gente combater a epidemia e que a gente vai ter que buscar lá da década de 80, que é a solidariedade. Tá? E a resposta da epidemia de AIDS brasileira ela foi construída em muitas mãos e por isso que ela alcançou o êxito que ela alcançou no final do século. Tá? Porque ela foi uma resposta pautada na solidariedade, na garantia dos direitos humanos, no tentar enxergar o outro. Né? E isso se perdeu com o discurso biomédico. Então, eu acho que a grande história é retomar isso, é que a sociedade se mobilize para enfrentar essa epidemia. E se mobilize para enfrentar essa epidemia entre seus pares. É dialogando com os seus pares, é reivindicando políticas públicas de saúde que sejam efetivas, né? É construindo, é colaborando, porque não vai ser
o GAPA ou o Fórum de ONGs AIDS ou as instituições do movimento de luta contra a AIDS sozinho que vão conseguir fazer esse enfrentamento nesse momento. Nós precisamos de vários atores mobilizados para fazer isso. Certo, Carla. Muito obrigado, então, pela tua presença aqui no Jornal da Câmara de hoje. Obrigada pelo espaço. Obrigado a você que nos acompanha também em casa. O Jornal da Câmara volta na próxima edição. Até lá.